Vou começar, então, a direcionar as perguntas que chegaram para a gente. A primeira pergunta para os dois é do Sérgio. Obrigado pela pergunta, Sérgio. O que vocês têm a dizer sobre as diferenças de qualidade entre as vacinas? A vacina de HPV tem relatos de experiência com efeitos colaterais mais graves. A vacina para a febre amarela é menos eficiente também. Fale mais sobre isso, se possível. Também a correlação de algumas vacinas e o surgimento de doenças autoimunes. Por favor. Bom, eu acho que eu e a Lilian podemos bater jogar uma peteca juntos aqui, mas isso também tem muito a ver com essa divulgação incorreta dessas informações. Então, por exemplo, a vacina para HPV, ela tem uma tecnologia diferente, ela não é uma vacina viva, é uma vacina constituída, ela tem uma engenharia genética diferente, é uma vacina extremamente segura, né, e muito eficaz, né, já foi comprovado e etc. Já a vacina da febre amarela, né, ela tem um componente que ela é uma vacina viva. Então, como a professora Lilian falou, ela deve ser usada com cautela por determinados grupos etários, porque sendo uma vacina viva, ela pode causar efeitos adversos mais graves ou menos graves, dependendo do estado da imunidade daquela pessoa, né? Mas uma coisa que a gente não tem dúvida com relação à febre amarela é sobre a sua eficácia, tá? Ela é uma vacina extremamente eficaz. E existe até um conceito, né, entre os vacinologistas que é o seguinte: as vacinas vivas, né, elas têm um risco associado a de ter efeitos adversos maior. Não quer dizer que elas são vacinas não seguras, tá? Ela tem um risco maior. Mas elas são mais eficientes em gerar uma resposta imune. Por quê? Porque eu não falei que o objetivo da vacina é mimetizar a doença original? Ele é um vírus vivo, então ele imita direitinho o vírus que causa a doença. Então o sistema imune ataca mais severamente aquela vacina, né? Gera mais resposta. Então ela é uma vacina extremamente eficaz. Tá? Eu não sei se eu respondi o Sérgio, bater bolinha aqui agora para a Lili. O HPV, em termos de efeito colateral da vacina, o que se divulgou muito aí foram as que a gente chama de síncope, né? Os desmaios que algumas adolescentes tiveram, mas depois os estudos mostraram que isso não era um efeito adverso da vacina, que isso tinha a ver com a faixa etária em que a vacina era aplicada, muito a ver com a ansiedade dessas adolescentes nesse momento da aplicação. Então, não é um efeito colateral da vacina de forma alguma, tá? Em relação à febre amarela, realmente tem muitos estudos que analisam a proteção da febre amarela 10 anos, 5 anos, 15 anos depois, inclusive estudos aqui no Brasil, né, em Minas. A maioria deles mostra hoje que a proteção é duradoura, sim. Tá? 95% de proteção. Posso ter falha? Posso, mas a maior parte das pessoas vacinadas vão estar protegidas. Existem alguns estudos que mostram que a proteção cai, mas realmente o consenso hoje, nesse momento, é que essa proteção é duradoura. Podem surgir novos estudos que mudem um pouco e que venham a falar para a gente: olha, gente, eu acho que a gente vai precisar revacinar de novo. Pode, mas hoje a gente trabalha com esse conceito, tá? Ótimo. Agora uma provocação interessante que chegou aqui para a gente é o seguinte: se a teoria por trás das vacinas parece tão simples, por que há tão poucas vacinas efetivas no mundo? Vocês concordam? Não. Por que essa ideia? A pergunta de $1 milhão. Posso começar, Lili? Pode. Ninguém identificou, tá, professor? Então... Tá. Então, meu cara anônimo. Eu acho o seguinte: se você for realmente buscar a quantidade de doenças importantes para as quais a gente não tem vacina, ela ainda impressiona um pouco, né? Você pega um exemplo, HIV, né? A AIDS surgiu na década de 70, início da década de 80, e desde lá, zilhões de dólares, de dinheiros, foram, né, lançados nas pesquisas contra HIV e até hoje a gente não tem uma vacina, né? E tem outras doenças icônicas para as quais a gente não tem vacina, né? Lembrar algumas aqui, por exemplo, não só para vírus, a gente não tem uma vacina humana para leishmaniose, a gente não tem vacina para malária, que é uma doença que mata muito, que tem um potencial, né, de infecção muito alto. Então, se a gente pegar essas doenças icônicas, que são muito importantes, então a gente pode até concordar, tá? E aí tem uma frase entre os vacinologistas, né? Vocês lembram que um dos últimos slides que eu mostrei, eu falei que a UFMG trabalha no desenvolvimento da vacina do futuro, né?
São vacinas que não existem, não tem tecnologia para elas hoje, né? Pode ser que as vacinas para as quais a gente não tem para as doenças para as quais a gente não tem vacina hoje, elas precisam de uma tecnologia que não existe. Tá? É por isso que a gente investe em novas estratégias de vacina. Então, por exemplo, né, o HIV que eu falei, já foi testado vacina de vírus morto, já foi testado vacina de pedaço de vírus, já foi testado vacina de vírus atenuado. Nenhuma delas funcionou. Essas são as vacinas clássicas. Então, a solução está fora da caixinha. A gente precisa inventar uma coisa diferente. Tá? Então, é por isso que algumas doenças a gente ainda não tem a vacina, porque as soluções clássicas não funcionaram. Tá? E são os desafios contemporâneos que a gente tem. Eu queria só dar um outro exemplo, né? Assim, algumas vacinas, parece simples, a gente introduz um vírus atenuado e produz uma proteção, anticorpos, só que às vezes esse anticorpo que a gente produziu, ele vai atacar não só o vírus quando entrar no organismo, mas acaba atacando células do nosso próprio organismo. Então, nessa simplicidade que o Flávio apresentou, existem algumas situações particulares que ocorrem quando se tenta produzir uma vacina, né? E que aí inviabilizam, e aí a gente tem que procurar uma nova tecnologia para induzir aquela proteção, uma proteção que não vai também atacar o meu organismo. Então, tem várias questões aí que realmente fazem com que a produção de vacinas não seja uma coisa tão simples assim. Agora, eu considero que elas são vacinas efetivas. As que a gente tem são muito efetivas, né? Assim, a redução do número de doenças, a redução de hospitalização, a redução de óbitos é muito bem descrito, né? Com todas umas mais, outras menos, mas com todas as vacinas que a gente tem aí. Quem fez a pergunta, eu convido a ir comigo no hospital para ver esse impacto, porque a gente vê muito isso lá, né? Tanto na redução quanto na falta da vacina, levando crianças a se internarem, a adoecerem, tá? Eu vou só completar falando uma coisa simples, que é o seguinte: todas as vacinas que são licenciadas são vacinas extremamente eficazes. Vocês nunca vão receber num posto de saúde uma vacina que tenha uma eficácia 30%, 40%. Porque se ela não tem uma eficácia alta, importante, ela não vai ser licenciada. Tá? Então a gente tem que ter essa consciência e essa confiança também. E outra coisa importante, eu falei, né, para aquelas doenças que não têm vacina, a solução é tecnológica, é investir em pesquisa. Né? É aí que está, né, o ponto tão importante. A pesquisa é essencial para a gente continuar na busca por essas soluções vacinais que hoje não existem. Né? Ok, a próxima pergunta da Janice Isabela. As fake news acabam se tornando um grande problema e atingindo diretamente a saúde. Vocês que dedicam tanto tempo às pesquisas também se preocupam e buscam soluções para essa situação? As fake news são algo que tomam, na verdade, o tempo de vocês e também vocês se dedicam a esse tema para poder combater, portanto, essas fake news? Acho que a gente está aqui é uma forma da gente se dedicar, né? Assim, eu vejo que muitas pessoas não se vacinam e essas fake news elas acabam se disseminando por falta de informação. Então, eu acho que nós, como professores, o que a gente pode fazer de melhor é realmente divulgar a importância das vacinas, o impacto das vacinas, né? A realidade por trás das vacinas, para que as pessoas possam se informar e tomar uma decisão se elas vão vacinar ou não, baseado em conceitos reais a respeito daquela vacina e não baseado em coisas que, né, não são tão realistas, na verdade. Eu acho que esse é o papel da gente também, né? Eu vou até dar um exemplo. Hoje de manhã eu dei uma entrevista para a Rádio Inconfidência falando exatamente sobre isso. E eu não sou popstar, não. Né? Todos nós, né, temos esse dever de informar. Né, de buscar oferecer. E eu convido a vocês também, uma coisa que eu falo para meus pais que estão aí na plateia, quando chegar uma notícia, hoje é muito fácil disseminar notícia. Você aperta o botãozinho do send no WhatsApp. Né? Tente buscar a origem daquela notícia, para ver se você não está contribuindo para difundir uma notícia que não é verdadeira e que pode causar um impacto. Né? Acho que a pessoa perguntou, né, tem o nome dela?
Janice. A Janice perguntou se a gente se preocupa e gasta o nosso tempo com isso. Sim, né? A gente se preocupa e gasta, e a gente fala isso nas aulas, a gente faz nas aulas para os alunos que estão fazendo os cursos, nos nossos seminários, e para as pessoas que nos procuram através da imprensa, através do CDCOM, né, que tem um papel fundamental dentro da universidade. E vocês têm que fazer parte desse processo. Né? Pensar antes de apertar o botãozinho do send se aquela informação que você está divulgando é correta, se ela vai causar mais mal, né, do que bem. Deixa eu complementar. Eu acho que às vezes é cômodo, né, a gente não colocar na lista de coisas que a gente tem que fazer, a gente se vacinar. Né? E quando a gente escuta uma notícia, essa vacina tem muito efeito colateral, aí vai de encontro com essa comodidade nossa. Então vamos buscar informação, vamos procurar entender sobre as vacinas, sobre a proteção das vacinas, e vamos colocar isso na nossa lista de coisas que a gente precisa priorizar. Né? Não vamos deixar isso para depois, porque pode acontecer com a gente, né? A gente pode adoecer de uma coisa que a gente podia ter prevenido, ou a gente pode acabar adoecendo pessoas ao nosso redor que não tinham como se proteger. Né? Próxima pergunta do Caio. Ele pergunta o seguinte: falando da vacina da cocaína, que me chamou bastante a atenção, está sendo feita alguma vacina para outras drogas? Essas vacinas seriam distribuídas como vacinas de doenças comuns? Caio, né? Caio, a doença, a ideia é essa. Né? Hoje a UFMG, ela estuda, sim, o departamento de psiquiatria, né, junto com outros departamentos, né, na Faculdade de Medicina, se não me engano, posso estar errado, mas tem dedicado esforços a trabalhar esse tipo de vacina. A que deu certo, e aqui, né, foi divulgado pela mídia, foi para a cocaína, porque o metabólito da cocaína, né, eles tiveram uma ideia muito legal, porque ele era muito pequenininho. Então, quando você faz uso da cocaína, aquele metabólito não gera anticorpos no seu corpo. Então, não gera uma resposta do corpo contra a cocaína. Então, o que eles fizeram foi grudar na vacina, né, tá lá o pedacinho, o metabólito da cocaína, e grudou uma outra molécula maior para fazer o sistema imunológico enxergar aquela molécula da cocaína. E, funcionou. Será que vai funcionar para outras drogas, né, como, por exemplo, né, a maconha, ou, sei lá, os componentes de outras drogas? Pode ser que sim. Hoje ainda não funcionou. Pode ser que existam até pesquisas, né? A gente não conhece tudo que está acontecendo em todos os laboratórios, mas a da cocaína, ela é central. Se ela vai ser distribuída, vai depender. Está marcado a última informação que eu vi é que, por falta de recurso, né, os testes em seres humanos foram adiados para 2021. Tá? E a gente precisa passar por isso ainda, para saber se vai funcionar. Ok, a próxima pergunta é do Fábio Marinho. Boa noite. Temos notado uma inversão acerca da população como um todo, com o aumento da população mais idosa e aumento da expectativa de vida também. Existe alguma mudança no estudo, no desenvolvimento de vacinas devido a esse fato? Hoje existem mais vacinas direcionadas para essa população, né? Eu acho que antes não se preocupava tanto, como eu falei para vocês, quando foi criado o Calendário Nacional de Imunizações, o foco eram as crianças, né? Hoje a gente tem uma população muito grande acima de 60 anos. Então, realmente, essa população está sendo vista e tem se focado na prevenção das doenças nessa população também. Então, hoje existem várias vacinas. Vacina de herpes zoster, a vacina de gripe, que é importante, 2 vacinas de pneumonia, a vacina de hepatite B, que antes era ofertada só para as crianças e hoje é ofertada também para essa faixa etária, porque é uma faixa etária que tem atividade sexual e a hepatite B ela pode ser transmitida dessa forma. Então, sim, essa é uma faixa etária que está sendo mais olhada, né? Vamos dizer assim. Vocês já ouviram falar de adjuvantes? Adjuvantes são coisas que a gente põe na vacina para ela ficar mais forte, para ela acordar mais o sistema imune. Então, esse é um tipo de estudo que tem acontecido, né? Porque quando a gente fala vacina, você pensa só na vacina, aquela proteínazinha, ou aquele vírus, mas tem um monte de tecnologia envolvida na produção de uma vacina. Entre elas, adjuvantes, veículos, que são a aguinha onde está dissolvida aquela vacina, o número de doses, tudo isso é muito pensado, né? E hoje tem estudos usando adjuvantes mais fortes exatamente para tentar estimular o sistema imune de um idoso, que é naturalmente mais fraco por causa do envelhecimento das células do sistema imunológico dele. Então é uma preocupação, porque isso é uma tendência. A população mundial vai envelhecer, né? Essa é uma tendência mundial e a gente tem que estar atento a isso.
Próxima pergunta, boa noite. Estão acontecendo campanhas de vacinação contra sarampo devido aos novos casos da doença. Eu queria saber se é recomendado que todas as faixas etárias se vacinem e para o caso de pessoas que já se vacinarem em outros momentos da vida, elas devem se vacinar de novo? Não, então, está bem orientado pelo Ministério da Saúde, até 29 anos, né, de 1 ano a 29 anos, as pessoas devem receber 2 doses da vacina, já receberam há 15 anos atrás, ok, está protegido. Não é uma vacina que, a princípio, a gente observa essa queda da proteção ao longo do tempo. Então, se você recebeu 2 doses há anos atrás, você já está protegido. De 29 a 49 anos está indicada, então, 1 dose da vacina, e acima de 49 anos não está indicada a vacina, porque se pressupõe que essas pessoas já tiveram contato com o sarampo lá na infância, tá? Essas pessoas acima de 49 anos, elas vão ser vacinadas só se elas tiverem contato com um caso de sarampo. Aí sim a gente vai fazer uma vacinação de bloqueio daquelas pessoas que convivem com a criança, ou com o adolescente, ou com o adulto com sarampo, porque, como eu falei para vocês, é uma doença muito, muito transmissível, tá? Mas a indicação de vacina é essa. Não, eu não tenho nenhum. Eu acho que a Lilian foi perfeita, né? Ela é a médica do palco hoje. Então acho que eu vou seguir essas instruções. Bom, a próxima pergunta. A doença de Chagas foi descoberta há mais de um século e ainda não há vacina eficiente para imunizar a população contra ela. Isso se relaciona com a dificuldade em elaborar a vacina ou é possível dizer que há um descaso governamental pelo fato dessa doença afetar mais as populações rurais do país? Eu até trabalho com um grupo que pesquisa a doença de Chagas, estava lá no meu slide, se vocês perceberam, e ela é considerada uma doença negligenciada. O que é uma doença negligenciada? Os países ricos não têm Chagas, os países pobres têm Chagas. Consequentemente, o volume de dinheiro aportado para trabalhar com doença de Chagas é muito menor. Por quê? Porque os países que têm dinheiro para investir, países europeus, os norte-americanos, eles investem no que é interesse para eles. E se sobrar um dinheirinho, um trocado, aí eles investem numa doença, no desenvolvimento de uma vacina que não faz parte do que eles lidam no dia a dia de cada um deles. Então tem esse aspecto, que a gente tem que se virar sozinho, país em desenvolvimento, para levantar o recurso. E fazer uma vacina, gente, é muito caro. O custo global de uma vacina, desde que ela foi concebida, que o pesquisador teve a ideia, até chegar no final do processo de produção, chegar na prateleira, é de cerca de $1 bilhão, dependendo da vacina que a gente está falando. É muito dinheiro, é caro. Ciência precisa de investimento por causa disso, mas o retorno é gigantesco, que a gente vê. No caso da doença de Chagas, ainda tem um outro aspecto. O protozoário, o bichinho que causa a doença de Chagas, ele tem múltiplas formas, ele esconde dentro da célula, tá? Ele evoluiu com o hospedeiro dele durante milhões de anos para esconder do sistema imunológico. Então a dificuldade que a gente tem hoje é encontrar um jeito de fazer o nosso sistema imunológico achar aquele ponto fraco, aquele momento em que a gente pode afetar o ciclo de vida dele dentro da gente, para cortar a replicação, a multiplicação desse protozoário, desse verme, desse germe. Ele não é um verme, é um protozoário. Então são esses dois aspectos que são complicadores, no caso da doença de Chagas, mas a gente continua tentando. Ok. Bom, infelizmente a gente vai ter que terminar por aqui. São várias perguntas, mas nosso tempo esgotou. Quero agradecer a todos que enviaram as perguntas. Agradecer também à equipe do CCBB, especialmente aos professores, a Lilian e também o Flávio, por estarem aqui com a gente hoje, passar um pouco desse conhecimento deles para a gente. Muito obrigado, viu, professores? Um prazer.